Saudações, meus queridos. Eu sou Cryon, do Serviço Magnético. É uma alegria comunicar com vocês desta forma, para aqueles de vocês que ouvem isso e acreditam. Acreditam que talvez haja uma voz, e que o véu está ficando mais fino, e essa voz alcança você de uma forma como nunca fez antes. Alguns de vocês estão percebendo que o ser humano é como uma antena, e que há mais que o ser humano capta em sua consciência do que apenas aquilo que foi ensinado a vocês. É assim que vocês recebem intuição, e nós discutimos isso antes, neste mesmo programa. Nós falamos sobre beleza, do que é a intuição e como ela vem da sua consciência e não do seu cérebro. E haverá aqueles que dirão, espera um minuto, a consciência vem do cérebro. Não, ela não vem. Há uma fusão entre a consciência e o seu cérebro. Seu cérebro reage às coisas que você imagina e às coisas que você pensa, e a consciência coloca sobre o cérebro algo que o ajuda a funcionar. Mas se você perguntar muitos que já estiveram do outro lado e retornaram, talvez, naquilo que vocês chamam de experiências de quase morte, eles dirão a você que o cérebro para de funcionar, mas a consciência não. Ela parece assumir. Quando o cérebro estava clinicamente morto, a consciência trouxe informações maravilhosas. Alguns estiveram muito próximos, do outro lado, onde a consciência estava quase prestes a explodir na energia da alma, e eles retornaram. Esta sua consciência eu chamarei de a consciência da alma, e que alia-se ao seu corpo. O motivo por eu estar discutindo isso neste momento, este é simplesmente um lembrete. E nós não falamos muito sobre o seu DNA, não sobre o seu pacote inteiro do DNA por algum tempo. Vamos fazer uma revisão do que agora a humanidade compreende de forma resumida, não cientificamente, não medicamente, mas apenas resumindo, de uma maneira genérica. O que esta cultura, atualmente chamada de Terra, sabe sobre o seu DNA? Quando o genoma humano começou a ser descoberto, houve a percepção de que era como olhar para galáxias dentro de galáxias, e que havia tantas coisas lá. Há aqueles que dirão que demorará uma vida até mesmo para revelar o quanto está lá. Bem, mas não foi assim. Eles surgiram com métodos inteligentes para ver o DNA e começar a identificar o que está lá. Havia muitas repetições lá, que então os levou a ver o que as repetições produziam. E aquilo deu a eles esse cenário maravilhoso do que era o DNA. O que foi surpreendente é que esse seu DNA, eles descobriram que havia mais de 3 bilhões de elementos químicos, 3 bilhões de partes conectadas a ele, de uma forma ordenada, fazendo coisas que eles não sabiam, mas que pelo menos eles tinham o projeto, digamos, ou pelo menos eles conheciam a química. Eles viram e revelaram a hélice dupla, como ela se parecia, e depois as permutações e tudo o que poderia ser feito. Eles viram o que podia fazer, mas não sabiam o que fazia. Então, isso foi exemplificado pelos resultados que foram dados logo depois daquele projeto Genoma. Quando eles disseram, nós revelamos a química do DNA, mais de 3 bilhões de partes, mas nós apenas sabemos o que aproximadamente 3% dele faz. Eles disseram que a codificação de 3% era muito óbvia. Aqueles eram as partes que produziam genes em seu DNA. Então, imediatamente, vocês veem para que o seu DNA está aí. Ele está aí como um controle, um painel de controle, talvez como instruções, onde ele faz tanto de quem você é e continua a fazê-lo. Uma das coisas que eles descobriram imediatamente foi que seu DNA era responsável por aproximadamente ou mais de 26 mil genes que vocês têm em seu corpo. Aqueles genes continuam a ser feitos ou produzidos no tempo certo, para as coisas certas. O seu DNA não apenas fica lá
como algo que vocês têm desde o nascimento, ele está sempre ativo, está sempre funcionando, e ele faz coisas. 3% dele foi identificado. E que tal o resto? A grande maioria de todas as partes. E eles disseram, eles não têm nenhuma ideia. Eles não podiam compreender nenhum código. E, portanto, é algo tão interessante. Se você é um cientista inteligente e você não pode compreender algo, o que normalmente você diz? Bem, algum dia nós compreenderemos? Bem, talvez. Talvez nós não chegamos naquela quebra do código ainda, mas ao invés disso, quase que universalmente, eles cruzaram os braços e disseram, é lixo. Deve ter sido alguma sobra dos processos evolucionários do passado. Isso é interessante para mim. Então, se você não pode compreender, portanto, é um lixo. Eu tenho um pequeno exercício para você. É um para sua imaginação, é algo divertido. Você está no século XIX e um viajante do tempo aparece. Ele diz olá. E é óbvio que ele está viajando ao longo do tempo e ele cometeu um erro, porque ele abre seu livro e algumas páginas caem e, bam, ele desaparece para o tempo para o qual ele queria ir. E no chão, depois de ter ido embora, você vê as páginas que ele deixou. Você olha para elas e diz, isso é estúpido, é ridículo. O que ele deixou é um código QR, um QR Code. Alguns de vocês sabem o que é um QR Code. Isto são os códigos que você poderia apontar com seu telefone celular e você tem um menu em um restaurante. Não é algo tão profundo, talvez? Mas se você estivesse no século XIX e você estivesse em um laboratório, isso tivesse acontecido e tivesse visto com seus próprios olhos, você diria, um anjo apareceu ou alguém do futuro apareceu e deixou-nos uma mensagem. Você já olhou para um QR Code? Onde você começa? Sem nenhuma ideia dos 5, 6 ou 7 invenções que precisariam, então, ser construídas uma sobre a outra para finalmente criar um código, compreender o código e então traduzir o código, incluindo aquilo que precisa traduzi-lo, que, claro, é o telefone celular. E tudo o que ele faz com a inteligência artificial que ele tem. Como você olhará para isso? Que quebrador de códigos no século XIX, você acha, poderia compreender um QR Code? Quem você acha que poderia fazer aquilo? E a resposta é, provavelmente, ninguém no mundo. Porque eles não tinham acesso ainda a coisas que não tinham sido descobertas, ou inventadas, ou compreendidas. Eu gosto de imaginar que eles poderiam compreender. Este sou eu sendo engraçado. Eles compreenderam e dizem, oh meu Deus, aqueles que vieram do futuro nos deram um menu para o restaurante do Sam. Qual o significado disto? Vocês percebem o que eu quero dizer? DNA lixo, vocês não podiam compreendê-lo, então se tornou lixo. Bem, por sorte, em 2012, eles compreenderam. Talvez você não soubesse disso. Não há tal coisa mais como um DNA lixo. Eles descobriram o que mais de 90% do DNA faz. Meus queridos, ele não fazia nada. Era um manual de instruções para o resto. Tudo que eles viram lá tinha pedaços e partes de linguagem neles. Os tipos de quebradores de códigos que eu diria estavam mais prontos para ajudar a compreender isso e que o fizeram foram linguistas. Eles mostraram que precisava ser uma linguagem. Então, tornou-se algo como bibliotecas cheias de livros, com instruções sobre o que está no seu DNA. E aqui estão as instruções. E aqui está o que eu quero dizer a vocês. Provavelmente vocês estão conscientes agora. Naquele lugar está revelado. Se você pudesse ler aquelas instruções, o que eles não podem fazer, eles simplesmente agora compreendem o que poderia ser. Quando eles começarem a ler as instruções, quando eles começarem a quebrar aquele código, eu me pergunto se eles irão liberá-lo. Porque falará sobre o seu akáshico.
O que vocês experimentaram em outras vidas terá os sentimentos nos códigos com os quais agora vocês estão trabalhando, mas o maior de todos falará sobre o 24º par de cromossomo multidimensional que vocês têm das estrelas. Muito bem visto e identificado se eles pudessem olhar para os códigos e se eles soubessem o que eles queriam dizer. Aquilo virá algum dia. Isto, meus queridos, será a prova de todas as coisas de girar os olhos que eu tenho dito a vocês por tanto tempo, que há tantas coisas mais no ser humano do que apenas biologia. Há uma linhagem que pertence às estrelas e que é bela. E esta linhagem está começando a abrir-se. Esse 24º par de cromossomos está começando, como uma cápsula do tempo, a ser aberta. Não que vocês se lembrarão que vocês vieram das estrelas, vocês começarão a se lembrar do que eles deram a vocês, uma sabedoria mais profunda. Conhecimento de coisas que estão por vir. E uma compreensão, talvez, do porquê estão aqui. Um sentimento de paz, quando vocês não têm uma agora. Este é o início, apenas o início. A minha predição é de que algum dia eles serão capazes de ler aquele código. Mas agora é como um código QR, um QR Code para eles. Mas quando puderem, a revelação estará aqui. E eles precisarão pensar muito intensamente antes de revelá-lo. Mas eu acho que vocês estarão prontos para isto. Esta é apenas uma outra canalização para mostrar a vocês sua magnificência, de quem vocês são, o que vocês são e o que poderia estar vindo. Parabéns por conseguir chegar até este ponto de luz. E assim é.